Olá, seja bem-vindo ao Linha de Frente, é o espaço que o Grupo Aratu dedica para temas importantes, relevantes do Estado. Aqui a gente fala de política, a gente fala de economia e hoje vamos falar de cultura, de arte, do próprio conceito de baianidade, porque temos aqui a presença de um baiano batalhador, guerreiro, ilustre e com razão muito homenageado. Eu estou falando de Frederico Meirelles Dantas, 64 anos, também conhecido como Fred Dantas em todo o Brasil e no mundo. Seja bem-vindo, maestro. Obrigado, Pablo. É um prazer conversar com o senhor aqui. O maestro Fred Dantas tem vários assuntos para ele falar, inclusive sobre a trajetória dele na música, que por pouco ele não seria médico. Eu quero começar por isso. Seu pai é médico e sua mãe professora no interior do estado. A vocação de medicina não te picou assim, aquela mosca azul para ser médico? Não tinha te picado, não? Olha, existia uma promessa, né? Nunca foi cogitado que eu não viesse para Salvador fazer um vestibular de medicina. Isso parecia tácito, assim. E foi assim que eu fiz, eu não tinha maiores preocupações, né? Só que ele foi deixando as coisas acontecerem. Porque o meu pai era uma espécie de um sacerdote. A minha irmã de criação, Maria Isaura Reis Costa, escreveu um livro sobre ele, médico e educador, e escreveu um livro sobre a minha mãe, que está viva, com 103 anos. Olha que coisa. Morando aí na Pituba. Que legal. É nossa mestra exemplar. Todos os dois eles foram muito casados, né? Combinando assim. E os dois livros também se casam. Meu pai era um ser iluminado assim e também muito generoso. Você usou essa expressão sacerdote, eu achei uma expressão bem emblemática de como ele pode ter sido. Por que sacerdote? Porque ele fazia um tipo... Primeiro, ele foi laureado pelo CREMEB por 60 anos de medicina, sem nunca ter sofrido nenhum tipo de punição. Isso é um tipo de sacerdócio, verdade. Né? Mas outra coisa é porque ele era muito humilde e fazia um mau humor, assim, um teatro de mau humor. Era o tipo dele, né? Mas depois não cobrava. Puxa. O cara chegava lá, doutor Dantas, porque tudo tem um brigão, né, que tem sempre um apelido. Bico de bula e está aí na porta. Ele levou uma facada, um tiro na perna e uma paulada na cabeça. Misericórdia. E o que é que ele quer? Quer dizer... Mas ia lá e atendia. Aí depois atendia e perguntava, quanto é, doutor? Não cobra não. Aí no outro dia chegava uma galinha viva de presente. Que era o pagamento que o povo do interior gostava. É a cidade de Urandi, né? Urandi, A gente está falando de Urandi. Então essa fase de médicos que enriquecem, ou pior ainda que aconteceu lá, falsos médicos. Aí, meu amigo, Casos e no notáveis. Interior do estado... Teve até falso juiz. Olha aí. E recentemente está tendo, imagina nas décadas de 50, 60... Teve um homem chamado Doutor Sorinho, que tudo era, bota no soro, era um falso médico que apareceu lá, a prefeitura na época contratou. Mas meu pai era muito contrário. Eu já vi meu pai fazer coisas miraculosas, rapaz. Isso deve ter tido um efeito. Eu imagino uma criança que naturalmente olha o pai como um ídolo, como um herói. Ele era meu ídolo. A mulher tinha um bócio. Sim. A mulher da congregação cristã. E ele falava, donazinha, a senhora precisa ir para Montes Claros, operar isso aí, que uma hora dessa isso vai tirar a sua respiração. Eu vou, doutor, falando. Daqui a pouco eu ia lá para fazer outra coisa, ela com uma bola aqui. Ela falou, e isso vai te sufocar, isso vai crescer, vai ter uma hora que você não vai respirar. Aí um dia chega lá, morrendo, só passava um pouquinho de ar assim. Aí meu pai, eu já falei que não era caso para aqui, era caso de hospital. Dina, era minha irmã, me dá um bisturi. Aí, rasgava. Aí fez, explodiu aquele monstro. E ela... Salvou a vida dela. E eu vendo, eu assim com 8 anos de idade, assim, ó. Olhando isso. Mas ele podia ter me levado mais para dentro do sistema. Você acha que isso mudaria? Porque, por exemplo, você vem para Salvador, passa no vestibular de medicina,
passa o quê? Um ano na faculdade de medicina? Foi um ano. Você acha que se tivesse te levado mais para dentro, como você mencionou, você seguiria o curso da medicina e a gente perderia um maestro, compositor, regente, um cidadão múltiplo, um polímata como é Fred Dantas, a gente perderia esse homem? Porque, repare, ele sabia mais ou menos, porque chegou o mestre João com a filarmônica e eu ia Ficou com o encantado. instrumento, ele estava com jornal, assim, naquele tempo era jornal, né? E eu passava, ele falava, já vai tocar trombeta? Ele sabia que Não era trombeta. Não era trombeta, já era para poder sacanear, né? Uhum. Já vai tocar trombeta? Mas a gente está falando de uma época que artista tinha até uma conotação meio pejorativa, não era isso? E dizia que eu ia morrer tuberculoso. Porque pobre, tuberculoso é assim, o destino de Castro Alves, é isso? Não é porque tocar trombone, tocar pelo tamanho do instrumento, doutor Danta, Fred pode morrer tuberculoso tocando isso aí. Mas a verdade é que ele, chamando a coisa de trombeta, quando ele viu que eu tocava mesmo, ele foi na loja Primavera aqui, na Praça da Sé, e comprou um trombone de vara, vermelho, laqueado, lindo, e me deu de presente. Isso você já tinha que idade? Eu tinha 12 para 13 anos. Ainda estava lá, ainda estava no interior do estado. Aí começa seu encantamento, digamos assim, com a música, com os instrumentos de sopro, que aí você leva para a vida toda. Porque, na verdade, o Pablo, eram 3 coisas que estavam agindo. Uma era a casa de seu Dibaldo, a casa do meu padrinho, que ele tocava violão ao estilo de Lermando Reis, e a filharada toda tocava, toda noite era uma festa. Olha aí. Olha. Cabo tocava pandeiro, Didi tocava violão, que era o grande mestre cantor, coisa. Betinho tocava violão, Sidney tocava violão, Paulinho tocava pandeiro, o outro tocava colher, 2 colheres voltadas uma contra a outra com as faixas. As meninas, Nininha cantava lindo, cantava boleros em castelhano, que murmurei, não importa que murmurei. Nicinha, Mariazinha, Dazinha, Socorrinho, eram 14 filhos. Rapaz. As meninas todas cantavam. As mais velhas cantavam Nostalgia e as mais novas cantavam Não chore mais bem pra mim, vem. Que já era uma jovem guarda começando ali, né? E usava as mini saias mais curtas que o planeta já viu. As pernonas tudo de fora assim. Que o Urandir sempre foi extremo, né? Você está me descrevendo um cenário, estou conversando com o Fred Dantas aqui, relembrando episódios da infância e da adolescência dele, você está me descrevendo um cenário que, para mim, é impossível uma criança, um adolescente não se encantar. E foi nesses que Dolite me ensinou a fumar. Eu até escrevi um conto de como aprendi a fumar. Porque Dolite não era da família, ela era linda. Ela era tipo o padrão da época, Brigitte Bardot. Loura, lábios de carmim, sedutora, olhar assim, sabe? Olha, lânguido. E lânguido, e mais velha do que eu. Aí eu falei, eu queria aprender a fumar. Aí um dia Dolite fez assim, venha Fred, eu vou te ensinar a fumar. Aí dava tragada no Hollywood, encostava a boca nos meus lábios e soprava. Aí eu, embriagado de fumaça e amor, engolia, mas não tossia. Não tem como resistir a uma cena dessa. Agora, olha que situação o Fred Dantas está contando aqui. O homem do instrumento de sopro, que por si só exige um fôlego sobrenatural, iniciado no fumo, no tabaco, na nicotina. Isso não gera um problema? Lábio com lábio. O problema é esse. Com uma Brigitte Bardot. Com a Brigitte Bardot. Aí não é qualquer mulher, não é qualquer convite. A Brigitte Bardot, se convidasse para outras coisas ainda mais perigosas, a gente não tem como negar. E aí não tem... E tinha um rezado. Antes que você fale do perigo, Sim. Tinha um rezado. O Santos Reis, que eu fui de espontânea vontade. Porque o Santos Reis não é profissão, é devoção. Sim. É o Rei de São José. Você traz até hoje? Sim, eu cantei 30 anos. O 6 de janeiro, né? O dia do Santos Deus te salve, casa santa, onde Deus fez a morada, onde mora o cálice bento e a hóstia consagrada. Que beleza. Que beleza. É o sudoeste. Vamos conversando aqui com o Fred Dantas, a conversa legal.
interessante e divertida, até chegar na faculdade de medicina e você decidir que sua vocação não era medicina como o Dr. Dantas. Sua vocação seria a música, seria regência, composição. Para a família não foi uma decisão difícil de aceitar, não? Ó, meu pai, que é médico, disse, eu vou morrer. E tem uma carta dele até hoje que eu não cumpri o acordo de cavalheiros com ele, que eu ia fazer pelo menos até o primeiro ano, tal. Os meus irmãos chamaram, falaram, não se preocupe, mamãe, uma vez por mês nós vamos nos reunir e dar uma cesta básica a ele. Rapaz, isso é bullying, isso seria bullying hoje, viu? É. Aí você foi, você encarou. Ah, encarei, rapaz. A única coisa que eu senti, porque tinha uma menina chamada Tânia, que era colega de medicina. Quando eu larguei medicina, eu larguei Tânia também. E aí, depois ela casou com um colega. Mas depois eu conheci... colega médico? E ficaram um casal de médicos, mas depois eu conheci no mundo artístico a Mirna. Que era melhor do que Tânia, provavelmente. Porque me deu 4 filhos. Olha aí, olha a dona Mirna aí. Se não fosse o mundo artístico... Apaixonei, museóloga. Arte e cultura. E pronto, aí nasceram os meninos e eu entrei no supermercado pela primeira vez. Eu não sabia nem o que era comprar uma coisa. Eu comprava hippie, né? Meio hippie. Assim. Fazer uma feira para uma família é dose. E uma economia. E depois isso persistiu. Eu me lembro que eu me acidentei de moto com ela, indo buscar um leite, porque na época do Sarney tinha o racionamento. Tinha as fiscalas do Sarney. Da Sunab. A fiscala do Sarney. É isso mesmo. Que ficava nas gôndolas do supermercado. Se aumentar o preço. Aí não achava leite, a gente teve de buscar no contrabando e eu acabei me acidentando de moto com o leite e com ela. Caramba. Aí cena seguinte, o bebê no meio e eu e ela com as pernas para cima acidentadas assim, parece filme, né? Que história, por causa do leite, da época de Sarney, da época da Sunab. Ó, gente, era inflação de verdade, viu? Inflação que o preço no início do dia era um, no final do dia era outro. Já. De tarde o preço já não era mais, né? Overnight tá um problema. Eu quero falar com você, Fred, sobre a sua trajetória, o seu trabalho. Vamos começar o seguinte, quem olha hoje o Fred Dantas... Fred Dantas, orquestra de frevos e dobrados, trabalho social, projetos de filantropia, filarmônicas. Mas você está contando aqui o início, começo, até chegar nesse patamar de uma referência, muita coisa aconteceu. Você faria tudo de novo? Faria. A gente esquece das coisas. De vez em quando aparece, por causa da internet, agora, aparecem coisas que eu não lembro o que eu fiz. Não me lembro nem da época, nem me lembro o que fiz. Recentemente apareceu eu cantando um Capim Lelê em um lugar que eu não sei onde é, com pessoas que eu não sei onde é. Caramba! E eu cantando e o cara me acompanhando no violão, caracterizado. Não me lembro de quando eu fiz isso, não. Mas é você lá, né? Sou eu e os mais jovens, barriguinha no lugar. Eu faria tudo de novo, eu amaria as mesmas pessoas. E os meus filhos, rapaz. Depois nasceu a Helena, que é filha da Doris, que já é outra história, sabe? São 4... E mais uma menina. E mais uma menina. São 4 de um relacionamento e mais uma de outro. De outro. É seu grande legado para o mundo? Seus filhos são seu grande legado? É o que você tem um sentimento de realização? Não naquela pegada assim, Yellowstone, sabe? Dinastia, Sim. aquele papo. Não temos isso, não. Não nesse sentido. Nós somos seres... A gente tem um grupo de WhatsApp. Um grupo que reúne os integrantes da família. Filhos de Fred. Filhos de Fred. A gente se estranha nesse grupo. É mesmo? É.
Eles são muito diferentes entre São, eles. São completamente diferentes. O mais velho é saxofonista, é católico, toca na missa do domingo, é pai da minha neta. O segundo já é polícia, já é guarda, dirige viatura e multa os outros, da 7. Já é diferente mesmo. O terceiro é professor de história, toca bateria. O quarto é genial, tem lugares em Salvador que ninguém fala, lá o pai de Estevão. É bom, né, ser o pai de Estevão. Mudou, né? Antes Estevão era o filho de Fred. O pai de Estevão. Estevão é genial, político. Sabe? Conversa bonito. Sim. Trata todo mundo bem. Enrolado. Carismático. Enrolador. Enrolador, mas bom músico. É quem me acompanha atualmente, quando eu toco em pequenas coisas, é Estevão. Sim. E tem a Helena. A Helena Helena é mais jovem. Né? tem 17, vai fazer 18. Tem vocação musical também, Helena? Ela não quis, ela canta e toca guitarra quando ela não percebe que eu estou ouvindo. Ela canta com a voz tão afinada e toca a guitarra dela. Mas ela sente que você pode ser uma sombra muito grande para ela, assim? Não me tolera, não quer que eu ouça ela tocando. Mas na hora certa, provavelmente ela Agora ela é uma desabrocha. designer. Eu agora fui escolhido para fazer o fuzuê e precisava do croquis dos personagens da indumentária. Ela fez tudo e foi um dos itens mais elogiados no projeto. Muito bem. Que ela estudou e faz isso bem, ela desenha bem. Bem, a família tem a vocação artística, não tem como negar. Você, maestro, regente, doutor, isso é importante mencionar porque não é só a parte prática que ele está contando da vida, tem também o estudo, tem também a teoria, a academia. Eu queria que você trouxesse essa reflexão para a gente sobre o papel da academia na formação de um artista, sobretudo a UFBA, a escola de música que você conviveu com os grandes expoentes da música nacional, como Lindbergh Cardoso. Qual o papel da academia na sua avaliação? Existe a academia e existe a UFBA. Porque uma coisa é você ser um acadêmico profissional e dizer que foi para a USP e que foi para isso, que foi para os Estados Unidos, para Europa. Tudo bem, eu acredito que se me botassem, alguma coisa ia sair disso. Uma universidade de 400 anos na Itália ia me fazer bem. Mas o meu problema é a UFBA. A UFBA me deu tudo. Eu fazia o preparatório de música na Católica, ali na Carlos Gomes, e sonhava chegar e fazer o vestibular para a UFBA de música. Eu tinha feito para medicina e logo no ano seguinte eu fiz o vestibular de música. E antes disso eu tinha entrado num curso preparatório. A UFBA me deu a formatura em composição, me deu a formatura em trombone, instrumento. Lá eu conheci a Mirna, me deu a minha família. Lá eu conheci depois a Mirna, a Irma, que foi tudo, né? Tudo em uma certa fase. Uhum. Que reconstruiu minha orquestra, que deu outro patamar. A minha filha Helena foi da creche da UFBA. Meu filho se formou em composição pela UFBA. O outro, Pedro, estudou na UFBA. E Estevão se formou em composição pela UFBA. Eu fiz concurso e passei a ser membro do Madrigal da UFBA. Depois fiz outro concurso, fui para a Orquestra Sinfônica da UFBA, na que eu estou até agora. Muito bem. A UFBA, quando você fala, eu sou egresso da UFBA também, quando você fala assim, sou de uma época no início dos anos 2000, final dos anos 90, que a gente ainda tinha resquícios do que foi a UFBA de Edgar Santos. Assim, daquele pensamento renascentista, iluminista, e sobretudo na música, na música Rotter. Revolucionária. É uma coisa assim... Uma escola revolucionária. Que a UFBA, as artes na UFBA, na sua avaliação, criam esse conceito de baianidade, porque
tem reflexo Caetano Veloso, Gilberto Gil. Walter Smetak. Exato. Ela foi inaugurada dia 2 de julho. Ou seja, é a Bahia na Ela fez essência. 70 anos, vai fazer 70 anos agora. Né? 2 de julho de 54. Edgar Santos, e aí chamou Hans Joachim Kohlreuter e deu carta branca para chamar os vanguardistas da Europa. Chamou Joseph Benda, chamou Ernest Widmer, Horst Schwebel, Pino Ones, da Itália, e outros que ficaram eclipsados aí, mas que deu origem à geração de Lindenberg Cardoso, Fernando Cirqueira, Maria Oliveira, Aguinaldo Ribeiro, que está aí vivo, Fernando Cirqueira, Milton Gomes, que não está mais aqui entre nós. Esses foram meus mestres. Eu já sou uma quarta geração, porque entre eu e eles ainda teve uns outros aí. Sim. Aquele pessoal, Sexteto do Beco e tal, Aderbal Duarte, Sim. Thomas Gershman, chamava de alemão e tal. Aí logo depois veio a minha geração, e depois da minha geração de compositor, porque eu sou compositor, junto com o Wellington Gomes. Perfeito. Aí tem toda uma safra de novos compositores, aí a coisa está sempre se renovando. Venha com uma opinião ou com uma impressão para falar do momento atual da UFBA. A gente está noticiando a UFBA com poucos recursos, com redução de orçamento, tudo contingenciado, problemas de estrutura. Para você que é UFBA na essência, isso não é um pouco doloroso de perceber o que está acontecendo com a instituição, Fred? Porque não é só com a UFBA. O problema da UFBA é que durante o governo Bolsonaro, a instituição universidade sofreu cortes financeiros significativos. Teve hora de não ter dinheiro para pagar a luz e a água. E também sofreu assédio moral. Isso era notório, né? As questões de universidade da balbúrdia. Produzia cocaína nos laboratórios de química e que as faculdades de agronomia produziam maconha. E que as pessoas faziam sexo no palco. Eu nunca vi isso, né, no meu tempo. Não. E isso tinha a falta de dinheiro e tinha assédio moral. Aí vem Lula, vem essa fase agora. Mas o governo, além de eu ter minhas dúvidas se gosta tanto assim de cultura. Eu sei que gosta de política cultural. São coisas diferentes. Quilombolas, não sei o que lá, e reparação. E assim mesmo foi aquela festa toda aqui com Margarete. Todo mundo esperava que era uma coisa e depois foi miando, foi ficando estranho e acabou que não rolou quase nada, não tem rolado quase nada. E o que acontece é que também o governo ele não governa sozinho, tem um Congresso. Você não tem dinheiro para pagar, nós estamos em greve. A universidade está em greve, os funcionários, os professores estão em greve. Houve uma promessa de reajuste salarial que não foi cumprida. Tem mais de 10 anos que não se aumenta 1 centavo no salário. E agora você vê o Congresso querendo colocar 5% em cima dos juízes, de gratificação de quinquênio, e brigando aí porque judicializou a questão da... Como se diz? O reajuste. Da desoneração, dos impostos lá, das prefeituras e tal. Nós estamos com o Congresso, com a Câmara e o Senado, governado por falcões. São dois seres muito violentos. Então, um Haddad desse fica em camas de vara, como se diz, porque adquiriu-se muito poder durante o governo Bolsonaro em troca de uma possível ameaça de impeachment, uma coisa desse tipo. Ele largou o país para ser governado por Lira e por Pacheco. Como se diz, um semipresidencialismo, quase um parlamentarismo. Exatamente. E esses falcões de garras afiadas, acostumados a mandar,
Agora estão peitando o governo de qualquer jeito. Eles não têm a menor preocupação em intervir a favor da universidade, por exemplo. Querem seus interesses mais mesquinhos e mais imediatos. Que é lamentável, porque a produção de conhecimento no Brasil depende muito das universidades públicas. Aí a UFBA é referência nisso, né? Mas não ligam para nada, não. A gente está numa época terrível. Eu faço um paralelo do agronegócio com a agromusic também. A música... A música sertaneja, agrotécnica, né? Que é suborna prefeituras, compra prefeitos, compra festas inteiras. Está no Rock in Rio. E o agro colonizou o Cerrado, vai conduzir um desastre ambiental que quem vai pagar vai ser uma geração nossa ainda. Você está jovem ainda, vai ver isso. 46, eu espero dias melhores, né? Porque eles entraram num lugar, o Cerrado é ao contrário da Amazônia e da Mata Atlântica nossa aqui, que eu tenho o meu projeto aqui, né, na Restinga, do Rio Pojuca. Você não cava muito. A raiz está a 1 metro. Ela cresce do chão para cima, a árvore. No Cerrado, as plantas do piquezeiro, são desse tamanhozinhas assim, ó. É uma capoeira, chama capoeira. Mas ela cresce para baixo. Tem outra floresta subterrânea, com um intricado de raízes fantástico, que forma uma colcha de retenção de líquido, de água, que é essa colcha que vai possibilitar no futuro evaporar para formar nuvem, para ir lá para a Amazônia para ser reciclado e voltar para o Cerrado. No momento em que esses branquelos, esses gaúchos que vieram para substituir a população nativa, mete o trator nisso tudo e enche tudo de soja, né? O agro pode ser pop, pode ser a porra que for, mas o agro é seca. O agro é aridez, agrotóxico. Interfere muito no clima, e é possível que esses eventos extremos que a gente está acompanhando, até no Rio Grande do Sul e tudo, tenha interferência de milhares de quilômetros de distância. Porque nós estamos numa bolinha só, o planeta Terra não tem uma filial. É uma bolinha só, entendeu? Nós estamos vendo o caso do Sudoeste. O Sudoeste que eu conheci não se parecia nada com o Sudoeste de hoje em termos de clima. Porque, por exemplo, ali perto de Urandi, a cidade de Guanambi, tinha um lugar chamado Vale do Iuiú. O Vale do Iuiú era uma floresta. Era inimaginável que em pleno sertão, chamado semiárido, tivesse madeiras dessa grossura assim e, sabe, eles devastaram o Vale do Iuiú, eles não deixaram nada. A siderúrgica de Minas Gerais, nos anos 1980 até 2000, usava o carvão vegetal das matas do Sudoeste para produzir aço. Não era para queimar, não. O carvão mistura com o manganês para fazer o aço. É necessário o carvão ali dentro. E eram 20 caminhões de carvão por dia que saía de lá de Urandi, da região. O resultado é agora, o que acontece agora. Quando chove, arrasa com tudo, destrói tudo. Entendi. Olha, aproveitando essa parte que Fred está se debruçando sobre a questão ecológica, a questão ambiental, eu queria falar sobre o seu projeto que eu posso dizer que é eco-musical, social, responsabilidade e sustentabilidade aqui no Litoral Norte. Desde 1996, como foi a origem, a ideia, o que é que estimulou a isso e qual a situação atual que você disse que estamos vivendo num momento bom para o projeto? A mulher, né? Nunca eu soube entender nada que não fosse através de uma mulher. E nesse caso foi a dona Mirna, que ela que descobriu lá, que comprou, que queria para veranear e tal. Quando eu vi a região, eu falei, Mirna, a gente precisa fazer uma escola aqui.
Porque tinha uma parte lá que era a área de domínio do Rio Pojuca. Os loteadores estavam vendendo os lotes e dando de presente para quem comprasse um pedaço da Mata Verde. E nós resolvemos comprar essa briga. Cercamos a área verde e criamos uma escola. Aí, posteriormente, depois de muito tempo, foi o tempo que eu comecei a ganhar dinheiro no Pelourinho, que reformou o Pelourinho com a CM. Depois da requalificação, dos anos 90. Aí eu comecei a tocar todo sábado e ganhar dinheiro. Eu nunca fui de... Comprei 3 casas, mas o excedente eu comprei todo de terra lá. E criei a minha própria reserva particular. E nós fizemos a escola e cadastramos 30 meninos do entorno da nossa casa. No primeiro dia apareceram 60. No segundo dia apareceram 120. Era a época que o prefeito de Camaçari era... que eles chamavam ele de... a merenda era pão com quiçuco. Naquela época, né? Que a política do pão com quiçuco. E estava sem escola, porque caiu a escola lá da região, a chuva derrubou, e esses meninos correram tudo para cá. E aí, como é que você dá conta disso? Aí começou, eu encontrei um projeto de católicos da Itália chamado Ágata Esmeralda. E o Ágata Esmeralda entrou me defendendo, me financiando, até hoje. Que legal. O Ágata fez 30 anos, há 2 anos, de Brasil, 10 mil crianças, atualmente são 5.200, diminuiu, porque também aconteceram muitas coisas. A Itália continua nos apoiando, mas também eles apoiam os refugiados do Oriente Médio, da África, que chegam lá suicidando lá de barco, sabe? Uhum. E está cada vez pior a situação lá. Então eles têm que dividir, o católico hoje ele tem que dividir o apoio dele para a criança brasileira e para essas coisas que estão acontecendo lá. Mas o fato é que, com a ajuda do Conecta, e depois a prefeitura. Eu fui procurar a prefeitura e ofereci a eles a possibilidade de implantar a escola pública, já que não tinha prédio de escola pública, lá. Eu construiria as salas de aula. E foi assim que eu fiz. Eu criei todas as edificações, a prefeitura não construiu nada. Tem 2 sobrados, uma sala independente, tem uma igreja que é usada como sala de aula, uma igreja grande. Não é uma capelinha, não. Você ergueu com o seu recurso próprio. Sim. Hoje a área, a sua... E entreguei para a prefeitura. E ela tem lá educação infantil, que eu fazia educação infantil. Porque ela só fazia de 1º ano a 5º ano. Aí eu botei a educação infantil e, com isso, quando a prefeitura encampou a educação infantil, criou a primeira escola do município com educação infantil, pré-escolar. Nós somos pioneiros. Hoje já é no município inteiro. Hoje sua área, sua reserva, como você disse lá, está em qual tamanho? Qual é a extensão? 30 hectares. 30 hectares é uma boa garantia de que vamos ter uma preservação legal ali. Mas poderia ser maior, né? Se outras pessoas tivessem a mesma consciência que você tem, outros apoiadores chegassem junto com você. Eu consegui um agora, que já tem desde o ano passado, que é a Bahia Control, uma empresa de gás. Que bom. Sérgio Pérez. Que bom. É mais do que justo para reverenciar seu trabalho. Ele paga os professores lá de música, paga a alimentação 3 vezes por semana, e para mim é suficiente. Muito bem. Estou conversando com o Fred Dantas aqui, um baiano ilustre, que muito do que a gente tem da nossa cultura é garantido na preservação da luta que ele faz e uma parte também na parte ambiental, na dedicação pela parte ambiental. Tem um
um capítulo da sua vida, da sua trajetória que se destaca, que é a questão da defesa das filarmônicas. Eu queria... A gente é do interior, eu sou de Alagoinhas, você é do Sudoeste, Jurandir. Euterpe alagoense e Lira Ceciliana. Exatamente. Isso marca muito a minha infância, ver os ensaios em estruturas modestas, com alguns instrumentos antigos, mas músicos extremamente talentosos. Alagoinhas foi fundamental em um trabalho que eu fiz chamado Filarmônica e Ferrovia. Porque a banda de Aramari, a Recreio Operário de Aramari, a Euterpe Alagoense, a Ceciliana, a banda de Catu, a banda de Pojuca, aí você vai acompanhando a linha de trem. Exato. E vai para Simão Dias, em Recife, ou em Sergipe. Em Sergipe. Aí esses mestres de banda, eles eram ferroviários. Eu me arrepio todo. É isso mesmo. Isaías Gonçalves Amir, nascido em Senhor do Bonfim. Aí vai reger banda, sabe aonde? Em Queimadas, que era a ponta de trilho. Olha aí. Onde desembarcavam os soldados para a Guerra de Canudos. Aí um homem desse vem, as músicas dele vêm, passa por Senhor do Bonfim, aí vem, vai parar nas bandas de Alagoinhas. Das bandas de Alagoinhas, as músicas de Isaías Amir vai parar onde? Lá em Sergipe. Seguindo o caminho da linha férrea. Aí de lá de Sergipe, aí vem Abelardo Enéas Campos, chamado Enéas, que vem e cria uma banda em Maracangalha. Olha aí. A Sociedade Musical Cinco Rios, na usina de açúcar de Maracangalha. Que beleza. Aí vem as músicas de Abelardo Enéas Campos e são encontradas em Alagoinhas, em Cinco Rios, em Senhor do Bonfim, em Queimadas. Então, o meu trabalho é filarmônica e ferrovia, porque ao longo da ferrovia, essas músicas iam indo e vindo. Muito legal isso, muito legal. Você fez dois resgates importantes. Primeiro, as estações de trem, as estações, linhas. E aí, onde é que chama a atenção? Porque você podia falar, eles estão tocando um baiãozinho, um dobradinho, não. Aí tem assim, Aida, ópera de Verdi. Eles queriam tocar música clássica. Rapaz. Abertura de Hernani, cavalaria rusticana. Eles chamavam isso, sabe como? Como? Peças de harmonia. Olha aí. Aí falava assim, rapaz, teve uma luta lá em Aramari, da Recreio Operário com a Euterpe de Alagoinhas, e cada uma tocou mais de 10 harmonias. Eram verdadeiras orquestras emulando o que o cinema estava trazendo. Harmonia, que significa música clássica. Que legal isso. E as músicas, olha, papelão. Partitura enorme. Agora, quando você fala isso, é muito bom para o jovem e o soteropolitano entender qual a dimensão que a música tem, esse tipo de música tem, filarmônica, no interior do estado. Poderia ter acabado se não fosse uma luta que você, um dos personagens principais. Seria uma perda muito grande, né, Fred? É porque a gente encontrou... Nem sempre existe justiça na vida. A direita era acusada, e mesmo antes de ACM, de cooptar as bandas em proveito próprio, para adulação política. Aí você veja como era. Lá pela 1910 a 1930, as bandas, elas tinham uns resquícios do passado heróico. Em Minas Gerais, elas são chamadas de conspiradoras, porque fornecia abrigo para inconfidentes, na Inconfidência Mineira. Aqui, elas eram abolicionistas. Uma banda como a Lira Ceciliana de Cachoeira foi fundada por Tranquilino Bastos, que era um filho de escravo, que teve uma atuação fantástica na libertação. Na independência do Brasil na Bahia, né? Não, eu estou falando mais para cá, na abolição da escravatura. Sim. Na independência, o Santos Títara, Santos Barreto,
era mestre de banda e lutou ao lado do general Labati na guerra. Olha aí. Quer dizer, as bandas de música participaram da independência da Bahia com armas na mão. Aí, quando chega na virada do século, para 1910, elas se tornam engraçadinhas. É aquela fase que Pixinguinha se educou, de Irineu de Almeida lá no Rio de Janeiro, de Anacleto de Medeiros. Aí vem o que? Chorinho? É chorinho, machixe, e muita coisa assim, as bandas tocavam. Chiquinha Gonzaga também? Sim, e no caso aqui da Bahia, as tais harmonias. Enquanto lá no sul do país elas gostavam disso, do chorinho, do machixe, do sincopado, aqui na Bahia gostavam das harmonias e inventou o dobrado com o tangado. De Estevão Moura, lá de Maragogipe, de Heráclio Guerreiro. Heráclio Guerreiro, inclusive, sofreu um embranquecimento. Ele era pardo, assim, quase negro mesmo. Os retratos dele em família é um homem negro. E na sede da Filarmônica tem um retrato dele branco, pegada Machado de Assis, tá ligado? Entendi. Aí, o que acontece? Quando chega nos anos 30, com o integralismo e com a pegada de Vargas, as bandas se fascistam. Elas ficam afascistadas. Aderem ao regime de Vargas. E as fardas ficam cada vez mais militares. Entendi. Isso aí que você está contando para mim aqui, para todo mundo que está assistindo, é história e é cultura, não é só política cultural, como você falou. Isso aí deveria estar mais entronizado no E essa currículo. história das fardas passarem a ser militares deu origem ao episódio da Filarmônica da Morte, em Lençóis, que ganhou chacota nacional. Porque o exército estava cercando Lençóis. E lá dentro estava quem? Horácio de Matos. O coronel. Com a revolta do coronelismo, né? Antes de 30 um pouquinho. Isso. Horácio de Matos cercado, tinha água bastante, porque tem um rio lá, mas não tinha comida e precisava furar aquele cerco. E aí, Neco do Piston, que era da Filarmônica Lira Popular de Lençóis, tem a seguinte ideia. Olhou para a farda da Filarmônica assim, se tirasse aquelas coisas douradas aqui, era o mesmo caque do exército. Virava o uniforme. Aí o que é que ele fez? Ele fardou os músicos da Filarmônica, pegou os cavalos, as armas, escapou por uma brechinha e veio na retaguarda do exército, tocando o pistão. Aí o exército fez reforços da Bahia. Quando vieram ver quem eram os reforços, eles meteram foi bala. Rapaz. E abriram o cerco. Rapaz. E aí Horácio de Matos Conseguiu furar o cerco porque Neco do Piston atacou o exército por fora, na retaguarda, se fingindo que era reforço da Bahia com farda da Filarmônica. Isso é sensacional. Aí no outro dia, tudo que é jornal do Brasil publicou assim, a Filarmônica da Morte. Que derrotou uma brigada do Exército. O Fred Dantas aqui conosco, faltou a gente falar, antes de terminar, a conversa é boa, vai passando rapidinho. Sobre os meninos do projeto, eu vou só completar. Sim. Quando chegou esse apoio aí do Música das Nascentes, nós colocamos uma turma ideal de 30 crianças, que agora tem 40, e começamos a prepará-los e acabamos por fazer as janelas do Pelourinho. Cantando nas janelas. É bonito aqui. E esse ano nós já viemos os pequenininhos cantando na janela e os maiorzinhos tocando os instrumentos embaixo. E Fred regendo. Que beleza. Ganharam dinheiro. Cada um voltou para casa com 300 e tantos reais. Olha aí, 380 reais cada um. Que motivação para uma criança dessa, né? Na sua época nem tinha, você nem sonhava em ganhar dinheiro nessa idade fazendo música, né? Ah, pois é. E eles, em vez de só de ser consumidor, chegaram em casa Que orgulho, viu? com grana para ajudar no Isso é legal, isso é muito legal. Isso aí é geração de futuro, geração de emprego e renda, isso é bacana mesmo. Fale sobre a Orquestra de Frevos e Dobrados. Essa ideia que é muito, assim, peculiar.
E é muito associado a você. Tem duas, você fez uma confusão aí. Oficina de Freivos Dobrados. A orquestra é a Orquestra Fred Dantas. Sim, sim. A Orquestra Fred Dantas foi criada para fazer a boda de prata de Nilo Coelho com Dona Solange. Eu não sabia disso. Olha aí. E tocar A Noite do Meu Bem, que era a música do casal. Que beleza. Eu criei a orquestra para Nilo. E aí não quis parar mais. Né? E a orquestra que faz o Réveillon do Hotel Catuçaba há 32 anos. E a oficina? A oficina foi criada para receber o meu mestre, João, aqui em Salvador, e também não se desfez. A oficina gravou... A melhor gravação do hino Senhor do Bonfim foi feita pela oficina. A melhor gravação do hino 2 de julho foi feita pela oficina. Inventou os dobrados atonais com influência de Kohlreuter, de Widmer. A oficina criou no seu corpo de alunos os principais maestros hoje em atividade na Filarmônica na Bahia. Lá na PM, o capitão Sarmento foi nosso, o capitão Jorge Freitas, o regente da Guarda Municipal, Hamilton Fernando. Meus alunos são hoje maestros espalhados, conhecidos. Meu filho, o próprio Caio Brito, maestro ambiental, tocou com Paulo Moura, acompanhou Dorival Caymmi no Hotel da Bahia. Que beleza. Dorival Caymmi, que essa semana, se vivo fosse, 110 anos. E Nana Caymmi nos elogiou, falou: a banda está estridente e desafinada. E você recebeu como? É o jeito dela, né? Eu falei: ô Nana, se eu deixar de ser assim, a gente perde nossa característica. Frederico Meirelles Dantas, 64 anos, não é isso? Eu parei de contar os 60. Parou de contar os 60? É que eu tenho um problema, eu sou geriofóbico. Mas não gosto de velho e nem gosto de ser velho. Mas você está com a mente jovem, rejuvenescida. Mas minha mãe tem 103 anos. Olha aí, tá vendo aí? E tomara que ela viva por algumas décadas para continuar vendo o filho fazendo sucesso, encantando todo mundo. Obrigado pela participação, pela presença, foi uma ótima conversa. E esteja sempre bem-vindo aqui para trazer as novidades, tanto da área ambiental quanto da área musical. É verdade. Eu sou muito, seriamente falando, muito grato a Deus por morar na Bahia, porque veja só, Pablo, eu nasci aqui e me criei no sertão, mas tudo que eu sonhava era voltar para Salvador. Eu nunca quis morar no Rio. Eu conheci Nova York, eu vagabundei por Nova York. Eu curti Nova York de cabelo pintado de verde, green hair, né? Eu não curti só Nova York como um turista. Eu vivenciei Nova York, chutei lata na rua, vi os mendigos, como tem no filme, com o tonel, com aquele fogo, Sim. esquentando as mãos. Sim. Entrei pelos becos. Época de grandes musicais, Jesus Cristo Superstar. Jesus Cristo Superstar. Mas nunca pensei em permanecer em Nova York. Seu umbigo está aqui. Né? E conheço o Rio, trabalhei em São Paulo. Conheço Brasília, trabalhei em Brasília. Mas a coisa que me dá mais alegria é morar em Salvador e morar perto do mar. Porque não basta morar em Salvador. Você tem que morar perto do mar. Qual é a graça de morar em Salvador e não poder ir na praia andando? Concordo. A gente que é do interior, a gente sabe o poder que tem. É muito bom ir de sandália havaiana sem documento até a praia. Eu moro em Amaralina. É lindo mesmo. É lindo, vale a pena. Fred Dantas, nosso convidado aqui hoje, foi excelente. Um abraço a todos e até o próximo encontro.